Gênero não binário é reconhecido formalmente pela primeira vez no Brasil. É dessa notícia que nós vamos falar, mas depois da vinheta. No dia 7 de maio agora de 2025, o Supremo Tribunal de Justiça, a terceira turma, reconheceu a existência do gênero não binário. O que aconteceu nesse tipo de situação foi o seguinte: uma pessoa, ela nasceu com um sexo biológico, ela não se identificava com aquele sexo biológico, ela passou por terapias hormonais para alterar isso aí, ela fez as alterações, ao terminar as alterações ela chegou à conclusão que ela não se sentia nem homem e nem mulher, e com isso ela entrou na justiça para o reconhecimento disso. Isso foi dado à causa como ganha em seu benefício. Então significa que pela primeira vez no Brasil nós temos formalmente o nosso sistema reconhecendo a existência dos não binários. Eu sei que o assunto é um assunto assim bastante complicado para a gente que está dentro do espectro, né, do gênero, se localizando como o gênero masculino ou feminino. Às vezes a gente olha para esse tipo de situação e tem dificuldade de compreender, né, essa demanda. Mas o que a gente pode estar falando é o seguinte: que primeiro caso, que a primeira parte dessa história que a gente tem assim de importante é que a partir do momento que eu reconheço uma situação, isso começa a abrir campo para a gente ver as demandas dessa pessoa, né? Então a gente sabe que, por exemplo, na própria questão biológica, no caso específico, se você tem uma pessoa que não se identifica nem como homem nem como mulher, e ela se considera como alguém não binário, ou seja, a performance do gênero masculino e a performance do gênero feminino não vai de encontro, não vamos dizer assim, não contempla, melhor dizendo, né, não contempla as necessidades psicológicas, afetivas dela. Isso pode recair em algumas situações, né? Nós estamos vivendo agora numa época, principalmente no pós-pandemia, nós estamos tendo a compreensão da importância da saúde mental, né? E a partir do momento que eu entendo que existe a possibilidade de alguém não conseguir se encaixar nessas performances do masculino e do feminino e se encontrar numa situação onde essa coisa binária para ela não faz sentido, e isso faz com que ela tenha um impacto psicológico na sua mente, não por conta da forma como ela se compreende, mas como a forma como a sociedade a compreende, né? Então, nesse sentido, para quem vamos dizer assim, de alguma maneira seja destoante das normas, seja uma pessoa homossexual ou uma pessoa trans, né? Talvez nós que somos da comunidade tenhamos um pouco mais de possibilidade de estar entendendo, né, a situação. Porque a partir do momento que você se manifesta na sociedade e a sociedade te rejeita, isso significa opressão, né, uma pressão psicológica bastante intensa que acaba ferindo e agredindo a integridade mental da pessoa em questão. Então você reconhecer que existe esse tipo de situação já favorece você pensar, entre outras coisas, vamos dizer assim, protocolos de saúde mental, por exemplo, específicas para pessoas não binárias. Para quem está fora do problema pode achar isso uma grande besteira, né? Porque normalmente os debates eles ficam muito em termos da linguística, né? Que essa história de todas, né? Todas, todos e todes, né? Que é algo que pra gente, quando já ouvi isso, fala assim, puxa, mas que besteira, né? E eu acho que a parte da linguística, ela é até de certo modo menor, na minha opinião. Aliás, não é de certo modo menor, não, ela é menor mesmo. Eu acho que tem por trás de situações desse tipo seriam questões como, por exemplo, essa que eu falei, dos protocolos da psicologia para tratar de pessoas não binárias, porque essas pessoas vão ter especificidades que precisam ser estudadas dentro da psicologia para quando estiver lidando com problemas, com traumas e tudo mais que pessoas não binárias têm, né? Esse é o principal, eu acho que é o que vem primeiro em mente. E o segundo ponto são questões legais, né? As questões legais.
Porque a gente sabe assim, quando você tem um documento, esse documento tem uma foto. Essa foto te atrela a uma performance de gênero, ou uma performance, você performa como menino, você performa como menina. As pessoas trans muitas vezes passam já por situações constrangedoras, né? Porque ela tem lá a estampa, a foto de um gênero e está escrito no documento um outro gênero. Então isso gera uma série de transtornos na pessoa transexual. Agora imagine uma pessoa não binária que ela performa algo que não pode ser encaixado nem no masculino nem no feminino. Isso pode acontecer, né? Pode acontecer performance de gênero nesse sentido. Aí você olha para uma foto e ali vai ter escrito no documento um gênero específico, que com certeza vai estar meio que em desacordo com aquilo que você está vendo. Então pode ser coisas desse tipo que a gente que não vive na pele, eu que sou cis, por exemplo, não tenho esse tipo de problema, mas a gente sabe que a pessoa trans tem. E a pessoa binária tem esse tipo de problema num outro patamar, mas não deixa de ser um problema, né? Então, eu acho que questões desse tipo que são realmente importantes e deve ser discutido. A questão da linguística, que a gente pode dizer, né? A gente sabe que a legislação permite o uso do nome social. E uma pessoa não binária, eu acredito que a melhor forma de se sentir confortável é usando um nome de gênero neutro, né? Tem alguns nomes de gênero neutro, tipo Edenir e coisas desse tipo, né? Que são nomes que você pode falar Edenir ou Edenir, né? Por exemplo, e nomes desse gênero, que seria o tipo de situação para nomear essas pessoas. De resto, a gente percebe que na hora de tratar, você vai tentar ter vamos dizer assim, um cuidado com a forma que você fala para não ferir, não machucar a pessoa, né? E essa questão de todas, todes e todes e todos e tudo mais, é o tipo de conversa que eu particularmente tenho dificuldade em ter, né? Eu até entendo de repente certas situações onde tem cobrança quanto à linguística, mas acho que o trato da língua você faz no momento, né? Você vai fazer um discurso mais adequado ao momento. Então, se você está falando com uma pessoa trans, uma pessoa não binária, você vai ter um certo cuidado ao falar, e se eventualmente acontecer uma gafe, você pede desculpa, né? No caso da pessoa trans é mais simples, né? Você vai usar o artigo e o nome social de acordo com a sua identidade de gênero. E com a pessoa não binária, você vai tratar ela com respeito e tomar cuidado com a língua, porque a gente sabe que a nossa língua ela tem muita coisa, essa coisa com gênero das palavras, né? As palavras são masculinas e femininas de uma maneira muito mais intensa do que línguas anglo-saxônicas, por exemplo. Mas está aí a notícia, né? Eu acho que é uma notícia bastante legal. Toda a evolução que a gente tem para reconhecimento da diversidade é um passo à frente, né? Uma evolução. E tivemos uma evolução nesse campo. Então, está aí. Pela primeira vez no Brasil, nós temos um reconhecimento do poder público da existência dos não binários. Gente, gostou da notícia? Então vamos lá. Gostou do vídeo? Dá um like, inscreva-se no nosso canal. Beijo e até mais.